Então, o tema da nossa palestra hoje é batismo com fogo. Palestra não, mensagem, né? Mensagem, batismo com fogo. Amém? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E o nosso texto está no livro de Mateus, no capítulo 3 e no versículo 11. Saudando a todos os irmãos que estão hoje aqui, a todos que estão nos visitando. Só levanta a mão para a gente saber se tem alguém que está nos visitando hoje, ou se são todos de casa. Amém? Tem um irmão ali, que bom que você veio. Tem uma outra pessoa ali, Deus abençoe, que bom que você veio. Amém? Todos de casa, né? Juninho, Atos, Petros, que bom que vocês estão conosco, coisa boa. Todo dia que passa eu fico contando, só falta tantos dias, né? É um misto de alegrias e de tristeza ao mesmo tempo. É uma situação assim delicada, porque a gente está feliz porque está aqui, mas está triste porque sabe que vai ter que ir embora, né? Porque a vida continua lá, né? E tem que ir, né? Tem que ir. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos são como flechas, né? Que estão na mão do guerreiro, pronto para ser lançado a qualquer momento. Quando o Senhor lança a seta que ficam pertinho da gente, é muito bom. Mas quando lança que vai para outro estado, é meio complicado, né, irmão João? Uma rosa, o negócio é estreito, né? Mas o Senhor é bom e tem sido generoso com as nossas emoções, que a gente consegue administrar muito bem a dor da saudade, né? Todos acharam? Mateus capítulo 3 e o versículo 11. Nós vamos estar falando hoje a respeito do batismo com fogo, né? Então, a gente vê, mas vamos ler primeiro. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno nem de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, nós temos visto, sempre o Senhor está mostrando na sua palavra as referências desse sobrenatural do Senhor, representado através de fogo, né? Então, João mesmo fala, está em Mateus, está em Lucas, falando a respeito desse batismo de fogo. Ele pregava o arrependimento. João Batista foi o profeta que antecedeu Jesus. Ele preparou o caminho para que Jesus entrasse, né? Para que Jesus viesse. Então, antes que Jesus chegasse, Jesus já existia, né? Jesus já estava na sua forma divina na terra, mas ainda não tinha sido anunciado ao povo. Mas ele já estava fazendo o seu trabalho, que ele começou aos 12 anos de idade, quando ele esteve lá, né, com os sábios da época, e ele se projetou naquele momento ali, aos 12 anos de idade. Mas João dizia assim: eu estou batizando vocês aqui para o arrependimento de pecado. Se vocês crerem, vocês serão batizados e vocês serão perdoados. Mas, depois de mim, vem um outro, que além dele batizar vocês com a água, ele ainda vai batizar vocês com fogo. Amém? Então, a gente vê aqui o Senhor Jesus, ele se materializando através de um fenômeno da natureza, que é o fogo. Na palavra do Senhor, Deus, ele se manifesta com fogo, tanto para a sua graça e misericórdia, né, trazendo bênção aos cristãos, trazendo bênção àqueles que aceitam a Jesus, como ele também se manifesta na sua forma de zanga, na sua forma de ira, na sua forma de indignação com o povo, quando esse peca, quando esse se distancia, ou quando esse deixa
de cumprir o que o Senhor Jesus nos orienta, né? Então, amados, o que é esse batismo com fogo na Bíblia? Eu não gosto muito de estar lendo assim textos, mas eu vou fazer de conta que nós estamos na escola. O que significa o fogo na Bíblia? Caneta azul. Aí a resposta com caneta vermelha. Não era assim que é? Na minha época era assim, para a gente ficar mais esperto, né? Para a gente aprender melhor. A gente fazia essas perguntas com a caneta azul e quem tinha caneta, né? Quem não tinha, era lápis. Caneta azul e lápis. A figura do fogo é relacionada na Bíblia como a presença de Deus, tanto na sua forma de graça e misericórdia, como na sua forma de ira. Portanto, o fogo pode simbolizar a ira de Deus. Sobre esse aspecto, o fogo da santa ira divina enfatiza o juízo e a santidade de Deus, que não tolera o pecado. Amém? Aí a gente vai lá para o livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 29. Vai nos falar também novamente a respeito desse fogo. Lá diz que o nosso Deus é fogo. O nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Mateus também, no versículo 5, no capítulo 5 e no versículo 22, ele fala que quando nós nos levantamos contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, e falamos, os meninos colocaram aqui, Mateus 5, 22, olha só. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra... ao inferno de fogo. Aqui nós estamos vendo o fogo como ira de Deus. E quando chegarmos, amadinhos, lá no final de tudo, novamente o fogo estará presente, né, na forma eterna, porque o Senhor vai vai fazer a divisão entre aqueles que permaneceram fiéis até o fim, entrarão, né, no lar de misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, da vida eterna, e os que não conseguiram ou os que não aceitaram. O lago de fogo que arderá continuamente estará preparado para receber a essas pessoas. Eu falei na nossa última ministração aqui, na minha última ministração, que que essa semana profética é uma semana de Calvário, de Pentecostes, e que também é uma semana de confronto. A igreja que vai subir, ela precisa ser confrontada. Não que falte confronto nessa igreja, eu acredito que todas as ministrações, elas, né, vêm com a dose muito grande de confronto. Mas nós sentimos a necessidade de que nos últimos dias nós precisamos nos alertar mais, né? Nós precisamos daquele impacto, aquele choque térmico na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, para que a gente se desperte a nível de consciência. Nós só conseguimos, amado, deixar que esse fogo, que foi manifesto hoje na forma desse teatro. Observe que aqui havia uma igreja, havia duas igrejas dentro de uma única igreja. Uma igreja que estava aberta para fazer o ID do Senhor Jesus e uma segunda igreja disposta a cumprir o seu próprio ID, a sua própria vontade. Não é verdade? Nós vivemos em um mundo em que é uma correria muito grande.
Nós temos que sair buscando de todos os lados a forma da nossa sobrevivência. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar. Há mulheres que trabalham durante o dia, estudam durante a noite e na madrugada cuidam da casa. Já prepara os filhos para de manhã despachar para a escola. Já prepara o almoço para levar, porque lá na sua empresa que trabalha não fornece almoço, ela tem que levar o seu bandeco, como a gente chama aqui no Maranhão. Tem que levar a sua comidinha, ainda tem que deixar uma comidinha pronta para os que vão ficar. Então, as mulheres se viram nos 30 para poder administrar a sua casa, administrar a sua família. Não é verdade? Mas isso, amado, não é pecado. Isso não é errado. Nós temos que lutar pela nossa sobrevivência. Porque se todos nós sairmos das nossas casas e ficarmos aqui na igreja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, só orando, evangelizando e enchendo de poder, vai chegar uma hora que nós vamos morrer, todo mundo de fome. Não é verdade? Não é assim que funciona? Então, o que é que nós temos que fazer, amados? Permanecer com esse fogo ardendo dentro de nós, recebendo todos os dias o óleo do abastecimento, né, o combustível desse abastecimento, para não deixar faltar a parte espiritual. Vamos correr, sim, atrás da nossa sobrevivência, da provisão para a nossa casa, da provisão para os nossos filhos, mas nunca esquecendo da provisão espiritual que vem do céu. O pastor falou que ele descansou em Deus no momento do desemprego dele. Ele trabalhava, e eu me lembro quando ainda a gente era jovem, que a gente tinha um compromisso, naquela época chamava namoro, hoje em dia chama-se compromisso, né? Mas naquela época, quando dava o sábado e o domingo, eu não via mais o Jadiel, eu só via o Jadiel no domingo à noite. Porque ele de manhã ele já saía no sábado e ele, naquela época, tinha uns trabalhos que faziam nas feiras, né, pela manhã, de evangelismo, à tarde era visita aos lares, à noite era culto evangelístico, domingo novamente, e à noite era o culto na igreja. De segunda a sexta, um profissional lutando pela sua sobrevivência. No sábado e no domingo do final de semana, um homem de Deus lutando pelo seu enchimento de poder diário. Amém? Amém. Nós temos que entender, amado, que a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, Ele não começou por um tempo provisório. A obra que o Senhor Jesus começou na nossa vida foi até que Ele volte. A igreja do Senhor que vai subir é uma igreja, amados, que vive continuamente debaixo dessa unção poderosa de Pentecostes. Amém? Quando Jesus subiu, Ele deixou uma promessa para o pessoal, para os discípulos que o acompanhavam. E em Atos 2 fala que todos os dias eles estavam orando, unânimes no templo, esperando a descida do Consolador. Porque ele disse assim: eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês possam estar um dia também. Mas até que esse dia chegue, eu vou mandar para a terra, para me substituir o Consolador. E Ele vos ensinará todas as coisas. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo de Deus. Que antes Ele só habitava através da vida, né? Na antiga aliança, na vida dos reis, profetas e sacerdotes, que vinham em uma missão específica, para uma missão específica. Aí depois veio Jesus, o sumo sacerdote, que aí ele, né, já era em si a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, mas somente nele. Os outros não recebiam ainda esse poder, essa presença.
Quando Jesus subiu, ele disse: eu vou mandar para ficar com vocês eternamente, para sempre, esse Consolador, esse Espírito Santo. E esse Espírito Santo, desde o dia que desceu lá em Pentecostes, que encheu toda aquela casa, em que todos que estavam reunidos foram possuídos pela glória de Deus, pelo poder de Deus, preenchidos por esse fogo consumidor. Esse mesmo Espírito Santo que encheu a vida dos apóstolos, dos discípulos, você pode até não acreditar, mas é o mesmo Espírito Santo que está hoje aqui. Glória a Deus! É o mesmo Espírito Santo que está acompanhando a igreja nesse processo transitório de terra para céu, de natural para sobrenatural, de fim para infindo. Amém? É o mesmo Espírito Santo, amadinhos, que está nos conduzindo e nos orientando em todas as coisas. Como o povo da antiga aliança desejava ter esse Espírito Santo dentro deles. Como eles queriam ter essa presença que descia somente através dos sacerdotes. Como eles queriam ter. Como eles admiravam aqueles sacerdotes que recebiam a visitação do Espírito Santo de Deus. Quantos irmãos aqui são batizados no Espírito Santo? Levante as mãos. Batizado com o Espírito Santo, que eu estou dizendo. Essa igreja é tradicional. Baixe as mãos. Agora, só os que ainda não são batizados, levante a mão. Os que ainda não são batizados com o Espírito Santo, aqueles que falam em línguas, aqueles que falam em outro idioma, em línguas. Levante a mão agora. Só os que não são. Interessante, o mesmo que ficou com a mão baixa, que disse que não era batizado, que era batizado, está continuando com a mão baixa. Será que está acontecendo alguma birulha? De novo. Desse ladinho aqui, só essa fileira. Quem é batizado? Aquele que fala em línguas. Desse lado aqui. Agora, os que não são batizados com o Espírito Santo, que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, levante a mão. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão, em nome de Jesus. E aqui, só os que são batizados, levante a mão. Aumentou agora eu acho que o pessoal entender. E agora, só os que ainda não são batizados. Esse grupo aqui está entendendo melhor. Certo, e desse lado aqui também, só os que ainda não são batizados, levante a mãozinha assim, só para me conhecer. Eu estou fazendo um censo. Isso, Abraão, muito bem, gostei. Abraão ficou em cima da cadeira para dizer que ele não é batizado. Mas vai ser hoje, Abraão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que até sobre as crianças, né? Lá em Joel fala sobre isso. Que o Senhor derramaria do seu poder sobre todas as pessoas, servos, servas, né? Empresários, né? Patrões, homens e mulheres, jovens e crianças também. O Senhor derramaria do seu poder sobre a vida das nossas crianças, não é verdade? Aleluia! Quem é a criança que quer sair hoje daqui batizada com o Espírito Santo? Aleluia! Então vou começar hoje por vocês. Amém? Hoje a unção vai começar pelas crianças. E as crianças serão cheias, possuídas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O Atos, o Pepe também vão receber a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a nossa igreja do futuro. É a igreja que está sendo preparada para o amanhã. As coisas hoje estão difíceis. Daqui a 10 anos elas estarão quase que impossíveis da gente conviver. Mas essa geração que hoje é criança, ela está sendo preparada.
Amém? Por esse Consolador, por esse Espírito Santo de Deus, para enfrentar dias maus lá na frente. Essa geração, amado, que está agora, que está nascendo agora, das crianças que estão nascendo agora, elas já estão vindo com um conhecimento, com uma capacidade sobrenatural. Nasce um bebezinho com 6 meses, dê um celular na mão dele, que ele vai baixar aplicativo de desenho, ele vai fazer um monte de coisa que você vai ficar impressionado com o que ele vai fazer. Com 2 anos, ele já está fazendo coisas que você nem imaginava que estava no seu celular, que seu celular era capaz daquilo. Os de 4 e de 5, meu Deus, já são tudo nerd. Por quê? Porque é uma geração que já está no seu DNA, preparada para os últimos dias. E são eles, amadinhos, que segurarão as mãos da igreja. Amém? É por isso que eu me preocupo muito com o ministério infantil. Por isso que eu oro muito e peço muito das meninas para investir o reino de Deus na vida das nossas crianças. Para manifestar o poder de Deus sobre a vida das nossas crianças, porque as nossas crianças lá no futuro, elas poderão ser a nossa proteção, sabiam? Elas poderão nos proteger de forma que nós nem conseguimos imaginar hoje, porque a mente delas está preparada para isso. É por isso que nós pais, nós precisamos estar atentos naquilo que acontece dentro da nossa casa. Se o fogo do Espírito Santo não estiver ardendo dentro da nossa casa, se esse fogo do Espírito Santo não estiver ardendo dentro dos nossos corações, como que nós iremos passar fogo para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens? Eu sou de uma geração, eu venho de uma geração em que os pais obrigavam os filhos a serem crentes. Eu me lembro meu pai fazendo vigílias e dizendo para nós, que nós tínhamos que ser batizados no Espírito Santo, como se isso fosse uma coisa que dependesse de nós. Papai fazia a vigília e ele ficava olhando para nós. Menino de toda a idade que você imaginar, 8 filhos. E não tinha esse negócio de dizer, a vigília dele começava às 8 da noite e terminava às 6 da manhã. Era muito tempo orando, meus irmãos. A gente não aguentava. A gente estava pindo no velho de todo jeito que a gente pudesse imaginar. Botava um de guarda e o outro ia dormir. Ficava um vigiando. A Bíblia diz, né, lá... Quando Jesus, vocês vão ficar aqui de vigília que eu vou orar, e a gente imitava Jesus. E aí ficava lá um grupinho de meninos dormindo, e o outro vigiando, para quando o papai viesse para o nosso lado, que era muito crente, meu pai ministrando todos os irmãos. E aí, quando meu pai estava se aproximando, o código era glória, glória, glória. O que estava vigiando ia para perto do que estava dormindo, batia com o pé, fogo! E a gente já acordava atordoado, é glória, é glória, é glória! E nessa arrumação, meus irmãos, nós somos todos batizados no Espírito Santo. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque se meu pai pegasse um de nós dormindo, o fogo consumidor do chicote dele caía nas nossas costas. E o velho tinha uma força naquela mão que nunca vi. O velho era fogo consumidor. Ainda hoje 87 anos, mas ainda tem o mesmo vigor. Ontem foi aniversário da minha mãe, estava tudo lá com ele. E ele não perde tempo. Quando ele vê todo mundo junto, é Bíblia, é canto, é oração. E aí daquele que fazer cara feia, como fizeram esses irmãos dessa igreja aqui, do pastor Jadinho. Forjando. Mas graças a Deus, amadinho,
Até que nós tentamos pirar a cabeça. Até que nós tentamos dar uma de doidão. Mas não conseguimos não, porque o fogo ardia continuamente no altar dos meus pais, no altar da nossa vida, e não conseguiu se apagar. Amém? Eu trabalho muito, pastor, eu não tenho tempo. Meu filho trabalha, porque se você tem família, você precisa comprar a comidinha, a roupinha, o sapatinho, o coleginho. Você precisa, então trabalhe mesmo. Mas lá onde você trabalha, deixa o fogo acendendo sempre na sua vida. Não deixe apagar. Provérbio diz: não deixe apagar o pavio que fumega. Amém? Amém? Glória a Deus. Não deixe apagar o pavio que fumega. Jesus assopra e o pavio, o fogo pega. Amém? Hoje o pastor estava cantando só as músicas das antigas. E aí a gente lembrou de umas músicas lá, e eu agora falando, me lembrei de uma música que a gente cantava, acho que só os da minha época, talvez só o irmão João e a irmã Rosa que vão saber. Dizia assim: não deixe apagar o pavio que fumega. Jesus assopra o pavio, o fogo pega. Não deixe apagar o pavio que fumega. Jesus assopra e o pavio, o fogo pega. Pega, pega. Jesus assopra e o pavio, o fogo pega. Exatamente. Era mais bonitinho, né? Porque vocês não conhecem. Amém? E a gente cantava nas vigílias, e como o fogo pegava, como o fogo descia. Amadinho, se você não tiver tempo para acender o altar dentro da sua casa, a hora que você tiver, não importa. Não fique com pena de criança, porque criança é mais resistente do que tu pensas. Ah, mas o bichinho tem que dormir 9 horas para acordar cedo. Ah, porque os bichinhos não sei o quê. A gente tem tanta pena, que a gente vai deixando passar, e quando a gente pensa que não, os bichinhos viraram um bichão grande, que não querem mais saber de Jesus. Não querem mais saber, e o tempo é esse. A pedagogia diz que o tempo para você investir todo o conhecimento que você possa investir na vida de uma criança é do dia que nasce até os 5 anos. É 5, Júnior? É mais? 5 anos, né? Até os 5 anos. Perguntava para o Júnior hoje: Júnior, você lembra da época que lá na nossa igrejinha do Piauí, nossa primeira igreja, quando o Jadiel foi consagrado, quando ele tinha 29 anos, 29, não era, pastor? Ele foi consagrado, os meninos eram tudo pequenininhos, e a gente levava eles para as vigílias, e eles oravam também. Aí teve um dia lá que eles queriam fazer umas molecagens, umas brincadeiras, deram um pino na gente, foram lá para a quadra, brincar, correr, loucos, não sabiam o que faziam da vida. E aí um irmão, até um daqueles que sempre em janeiro está aqui conosco, lá em Teresina, chegou e disse: pastor Jadiel, seus filhos estão lá na quadra, fazendo a pior molecagem. Jadiel só chegou lá, olhou. Oh, meus irmãos, naquela hora os meninos entregaram a alma deles para Deus. Aí eles vieram tudinho, ficaram lá, sentadinhos, orando, nunca mais dormiram numa vigília, nunca mais jogaram uma bola. Por que, amadinhos, que eu estou enfatizando tanto a respeito da sua criação, a respeito da sua casa? É para você não ter uma unção egoísta, pensando só em você, pensando só no seu crescimento, pensando só na sua vida. Você tem que pensar na sua descendência, a descendência que está sendo preparada para um futuro pior do que esse que nós estamos hoje. Não tenha pena de levar seus filhos na madrugada para orar se você não tem tempo durante o dia. Não, pastora, mas eu já tive uma estratégia. Sábado e domingo eu estou de folga, sábado e domingo eu vou levar Jesus para perto desses meninos. E a segunda a sexta pode acontecer alguma coisa e eles serem tragados. Escolha uma hora certa. Escolha o momento certo, contanto que você jogue eles no Calvário. Jogue eles dentro do Calvário. Amém? Amém? Rafael e Milena e Rafinha. Tem um tempo com Rafinha todo santo dia, né, Rafael? É antes de dormir.
Um dia desse tava com ela no parquinho, aí estava cantando lá uma musiquinha e eu sem querer balancei o pé. Fiquei assim balançando o pé porque eu sou movida à música, né? Ah, mas eu nem me toquei, era música em inglês, eu não sei mesmo o que estão dizendo. Aí eu balancei aqui o pé, aí a Rafinha, vovó, não dança, essa música não é de Jesus. Rafinha, vovó, não dança, essa música não é de Jesus. E eu disse, está repreendida em nome de Jesus, Rafinha. Vamos só cantar a música de Jesus, né? Isso, formiguinha, corta a folha e carrega. Porque ela já está sendo jogada na cruz, jogada em cima do Calvário, dentro do fogo que arde. Amém? Não quer dizer que ela vai estar imune. Não, isso não significa nada. Vai chegar um momento que vai ter suas dificuldades, mas vai ser mais fácil trazê-la para perto de Jesus. Juninho está aqui, teve um tempo que passou, né, na adolescência, quis dar uma desviada. Jeová pegou ele de jeito, jogou ele 100% integral na obra do Senhor. Dioguinho também, teve um tempo também, e olha que nós ingerimos vida de Deus nele, injetamos vida de Deus neles. Mas na adolescência nós tivemos as nossas dificuldades como pais, como pastores deles. A mesma coisa, amadinhos. Semana profética é para nos alertar para um ano todo de vitórias em Jesus. Não adianta nós acendermos o fogo do altar somente na nossa vida e esquecer que a nossa descendência pode viver sem fogo. Se preocupe com aquele adolescente que está dando trabalho na sua casa, com aquele jovem que está dando trabalho na sua casa. É difícil? É, amadinho, eu sei que é. Mas vamos nos juntar, várias pessoas orando em favor do seu adolescente, em favor da sua família. Nós iremos conseguir, juntos nós iremos conseguir. Porque a palavra do Senhor diz que quando estiverem reunidos 2 ou 3 no nome dEle, Ele se faz presente. Se você não está conseguindo sozinho, vem até a mim, vem até a sua liderança. E juntos nós vamos conseguir, vamos orar. E Deus vai trazer seu filho, sua filha, seu irmão, seu parente para dentro do fogo, da fornalha. Que queima, queima, mas não. Que arde, arde o fogo, mas... Hein? É assim que funciona a obra do Senhor, é assim que funciona o reino de Deus. Esse batismo, amado, que foi derramado no Pentecostes, ele trouxe a nossa autenticidade de homens e mulheres de Deus. Você olha, isso aqui é uma casa, é uma tendazinha com o nome na faixa de Pentecostes. Mas se a gente for entrar dentro do Pentecostes, você vai ver os discípulos antes do Pentecostes como eram e os discípulos depois do Pentecostes. Quando eles foram cheios do poder de Deus, quando eles foram cheios da glória de Deus, eles começaram a fazer o ID. E eles não ficaram limitados só naquele espaço, mas eles estavam entrando em todas as cidades. E quando o evangelho começou a ser perseguido, que eles precisavam sair, que eles precisavam correr para não morrer, para não serem queimados, degolados, apedrejados, eles saíam e eles iam para outras cidades. E quando eles chegavam nessas cidades que ainda o evangelho podia ser anunciado, eles começavam devagarinho, se juntando, e o fogo ia pegando por onde eles passavam, porque eles eram tochas. Você viu aquele Espírito Santo, aquela figura do Espírito Santo entrando com a tocha no reino espiritual, amadinhos? Cada um de nós somos uma tocha no meio da escuridão. Glória a Deus, aleluia. Cada um de nós, amados, somos essa tocha, amém? Levítico capítulo 6, Levítico capítulo 6, e o versículo 13, fala sobre, eu já até preguei, esse ano, eu já preguei sobre isso.
O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Todo mundo conhece onde foi instituído esse primeiro altar, né? Todo mundo sabe que quando o Senhor deu a ordem para que fosse colocado aquele altar lá no pátio do tabernáculo, e o Senhor dizia assim: olha, esse fogo não pode apagar, esse fogo tem que ficar permanente. E vinha um sacerdote todos os dias, e ele fazia a oferta do sacrifício todos os dias naquele fogo, oferecendo ao Senhor, porque só ele, só aquele sacerdote podia ter acesso a esse fogo, que simbolizava ali a presença de Deus em forma do Espírito Santo. Finalzinho da noite, novamente, era construído o fogo para não se apagar durante a noite. E aquele sacerdote vinha e preparava, e ele não se apagava. E todas as pessoas sabiam que aquele fogo aceso era a presença de Deus, do Espírito Santo naquele lugar. Aí veio Jesus, que passou a ser o sumo sacerdote. Amém? E aí ele já era o próprio altar. Ele já era o próprio fogo ardendo no meio dos pecadores. E onde ele passava, Jesus ia fazendo milagres, prodígios e maravilhas, porque ele vivia com seu altar em chamas todos os dias. Quando ele subiu, veio os discípulos, e já lá no final, em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, nós já estamos vendo todas as pessoas como um sacerdote. Não é verdade? Aí o Senhor já diz que nós somos sacerdócio real. Eu e você passamos a ser o sacerdote que administra o fogo dia após dia. Jesus, o sumo sacerdote. Nós, os sacerdotes. Amém? Passamos agora sim a acender esse fogo todos os dias na nossa vida, sem que haja mais ninguém que venha acender o fogo por nós, porque esse fogo já está dentro de nós. Somos a nação eleita, somos sacerdócio real, somos o povo santo, nação do Senhor Jesus. Dentro de nós, amadinhos, existe a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Talvez, se a gente fosse um pouquinho mais esperto, talvez se a gente fosse um pouquinho mais sábio, a nossa vida seria completamente diferente do que é. Somos sacerdotes. Você sabe o que é isso? Se você não souber, faça uma viagem no túnel do tempo e vai lá onde os sacerdotes faziam aquele trabalho, lá onde os sacerdotes faziam o sacrifício diário em prol das pessoas, onde eles mantinham aquele fogo aceso todos os dias. Que compromisso, amado, que eles tinham com aquela ordem do Senhor, porque foi uma ordem que o Senhor deixou. E o fogo arderá continuamente e no altar e não se apagará. Na nova aliança, essa ordem veio também através de Jesus para nossas vidas. E hoje há uma ordem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse fogo não pode se apagar. Nós vimos aqui numa igreja representada na forma desse teatro, 2 pessoas com esse fogo ardendo na sua vida e 3 preocupadas com suas coisas. Mas quando quando esse altar foi acendido, a outra veio pedindo uma oportunidade. Eu quero. Ainda há oportunidade para mim? Ainda há chance para mim?
Só não tem oportunidade para o diabo, mas para nós, o Senhor nos dá tantas e tantas quantas oportunidades nós precisarmos. Amém? Porque somos os seus filhos e o Senhor não quer que nenhum de nós se perca. Aleluia! Então, que esse fogo, amado, seja mantido na tua casa, na tua vida todos os dias. Quando você estiver querendo esmorecer, desanimar diante das dificuldades da vida, quando você estiver querendo desistir do processo de Deus na tua vida, lembre-se, você é um altar ambulante. Nós conseguimos canalizar as duas coisas para a nossa vida. Ao mesmo tempo que nós somos um altar, nós somos o sacerdote desse altar. Que coisa legal, né? Coisa boa. Ao mesmo tempo que eu hoje sou o altar do incenso do Senhor, eu também sou o sacerdote que mantém esse altar aceso. Só Deus para fazer isso na nossa vida, né, amadinhos? Que a nossa vida seja uma vida de poder e de autoridade. Esse fogo também, amado, representa o poder de Deus, representa a unção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Você não precisa de um sacerdote para vir até você, pegar os seus pecados e levar diante de Deus e fazer uma oferta de sacrifício por sua vida, porque hoje você já é esse sacerdote. Hoje você já é esse altar. Vê que está fracassando, vê que está querendo esfriar, vê que está querendo desanimar, corre imediatamente, coloca mais uma porção de lenha, entra no teu secreto, fala com o seu Deus, e lá o Senhor ouvirá a tua voz e te encherá de poder, de autoridade, de unção do Pentecostes sobre a tua vida. Amém? Ninguém, amadinho, conhece você melhor do que o seu Deus. Porque aqui você tem uma vida que nós conseguimos até acompanhar. Aqui. Mas quando você chega na sua casa, lá no seu secreto, só quem entra é Deus. E é Ele que te conhece, é Ele que te visita, e é Ele que sonda teu coração, e é Ele que te dá a sua visitação todos os dias. É Ele que te defende diante dos ataques do inimigo. É Ele que te defende diante da presença do acusador, do devorador. É Ele que te livra. É Ele que te protege. É Ele que sonda seu coração e diz: eu sou contigo. Vamos junto, nós vamos conseguir. Eu posso até fazer um diagnóstico da sua vida, daquilo que eu vejo, daquilo que eu estou acompanhando, mas jamais eu poderei entender o teu coração, a tua mente, porque eu não posso entrar lá como ser humano que sou. Só vai entrar lá o seu Deus, lá no seu secreto, lá no seu escondido, na hora que você não usa máscaras, na hora que você não usa nenhum tipo de camuflagem, lá você está desnudo do ser humano que você é, lá você está 100% você e Deus. Tem hora que eu digo para o Senhor: Senhor, me ajuda hoje, eu não estou com um pingo de unção. Fiquei muito preocupada hoje porque Milena pegou essa virose e ela ficou muito mal, e a Rafinha também já pegou. Você sabe que idoso e criança que pega essa virose é muito complicado. E esse negócio me abateu tanto, e eu disse para o Jadiel: como é que uma pessoa sem unção pode pregar sobre unção? Eu estou sem unção. Disse para ele, hoje de tarde, Juninho viu. Como é que eu vou pregar hoje de unção se eu estou sem unção? Eu estou aqui humana, estou aqui muito preocupada, porque eu queria estar lá com a Rafinha, com a Milena, mas eu não posso estar lá porque eu posso pegar a gripe, e como é que vai terminar a semana profética? E esse negócio me abateu. Veio um senso, sabe, de responsabilidade como mãe. Eu me senti mal, eu fiquei ruim, meu corpo começou a doer. Eu tive sensação de febre, até a minha garganta, eu não sei se foi psicológico. Eu disse: Jadiel, eu estou com todos os sintomas aqui, estou com dor no meu corpo, estou febril, estou com minha garganta apertada. Eu não sei se foi a minha parte de intercessão, que eu sou da família, eu não sei se foi isso que eu senti, que eu absorvi, ou se realmente eu estou. Eu vou saber amanhã, porque daqui a pouco eu vou ungir vocês tudinho.
Eu vou botar a máscara. Ela está aqui só no ponto. E aí o Jadiel disse, não, é tu. Ô, homem desumano. Toma de conta do vaso. O vaso está mais para vaza. Vaza, vaso. E eu fiquei ali naquele negócio com o Senhor, aquela luta. A minha carne puxando para um lado, o meu espírito para o outro. Minha carne puxando para um lado, o meu espírito para o outro. Aí eu já disse, se preocupe não. Quando chegar lá na igreja, o fogo acende, a chama acende. Se preocupe não. E ali sentado eu disse, Vaguinho, bota os intercessores para orar por mim, porque hoje estou só o bagaço da cana. E ele só fez isso. Mas naquilo ali eu fiquei tranquila, eu sabia que estaria um grupo orando por mim. E antes de eu subir aqui, o Espírito Santo acendeu. Na hora que o Espírito Santo entrou aqui, que acendeu a chama, pufo aqui, pufo ali. E eu digo, agora dá, desse jeito dá. Aleluia. Eu não escondo. Está dando uns mal contatinhos aqui, mas dá certo. Em nome de Jesus, a gente chega lá. Amém? No dia que você sentir de Deus, amadinhos, aqui na igreja, de doar um microfone bom, não compre no LX, compre um bom direto da fábrica e doe para a igreja, tá bom? Mas só no dia que você sentir direção de Deus. Não faça se você não sentir, tá bom? Aleluia. Amém. E aí eu vi, quando eu subi, que eu comecei a ministrar, eu sinto quando eu estou só, e eu sinto quando eu estou acompanhada, pela presença do Espírito Santo de Deus. Ele muda, o Espírito Santo muda o que eu projeto falar. Ele muda o que eu estudo para dizer. Ele coloca as palavras. Não tinha nenhuma palavra sobre criança, sobre família, sobre adolescente nessa ministração. O Espírito Santo colocou esse ponto. Porque tem mãe aqui que precisa trazer o altar para dentro da sua casa. Tem pai aqui que precisa trazer o altar para dentro da sua casa. Vai ficar muito ruim você subir e seus filhos ficarem. Ô, gente, Deus me livre. Não dá certo, não. Amém? Aleluia. Diga assim, Senhor, eu sou um altar que precisa estar todos os dias com fogo aceso. E quando ele quiser apagar, me mostra para que eu coloque mais combustível. Porque eu preciso administrar o meu altar como sacerdote que sou. Aleluia. Amém? E eu digo para você que tem família, observe a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, seus netos, seus parentes. Quando você vê que o altarzinho deles está querendo desmoronar, chegue até ele como um sacerdote e diga, coloque lenha, que o seu altar está quase que apagando, está nas cinzas. Mas ainda tem um braseirozinho lá no final que dá para pegar a lenha, o fogo na lenha nova. Amém? Então, continuemos assim, amados, nessa busca incessante pelo poder do Senhor, pela unção do Senhor sobre a nossa vida.